só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, Andar em teus caminhos. andar em teus caminhos. Ó meu Deus, Ó meu em Deus, ti confio. só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Meu coração Coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 louvado seja Deus, né? Deus supremo é e soberano em glória. soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso
Senhor, quão grandioso és. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Nos ajuda, Pai querido, nos abençoa aqui em nossa igreja. Toca os corações dos irmãos para que saibam o quanto nós sentimos falta de cada um que não vem ao culto, para que nós sejamos abençoados uns aos outros, edificados uns aos outros, nos cânticos, nas orações, na exposição da palavra, na mensagem. Oh, meu Senhor, nos ajuda, Senhor, porque é o louvor da Tua glória que está em questão. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos falar hoje, irmãos. Caio, vamos falar hoje, o título da mensagem, Somos da família de Jesus. Somos da família de Jesus. Mateus, capítulo 1, de 1 a 17. A genealogia de Jesus. Aí nós vamos ver que o nosso nome não está lá, não. Mateus, capítulo 1, de 1 a 17. A genealogia de Jesus segundo Mateus. Também tem a genealogia de Jesus segundo Lucas. Esses dois evangelistas escreveram a genealogia de Jesus. Aqui em Mateus ele vai de Abraão até Jesus, e na de Lucas ele vai de Jesus até Adão. Nós vamos ler essa aqui de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio em Babilônia. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleasa, Eleasa a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao desterro para a Babilônia, 14. E o desterro da Babilônia até Cristo, 14. Então são 42 gerações que o homem fala aqui nessa genealogia de Jesus no livro de Mateus. Eu uma vez já preguei aqui sobre essa genealogia, não essa pregação de hoje, mas já preguei aqui sobre esse assunto uma vez. E eu perguntava, o que é que uma genealogia dessa tem a ensinar a gente? Aí hoje eu começo diferente, lembrando que Mateus, que eu cito de vez em quando, Mateus não, Romanos 15:4. Lá em Romanos 15:4 está escrito que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos confiança. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, esse bando de nome aqui, que a gente não sabe para quê, foi escrito para o nosso ensino. Para a nossa consolação. Para que tenhamos paciência e esperança. De igual modo, o mesmo Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui não está nas Escrituras? Tá. Não faz parte de toda a Escritura? Faz. Então é para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão. Irmãos, as genealogias, tanto na lei de Moisés, que fala lá da descendência de Arão, Noé, Abraão, de Adão, aliás, Adão, Noé, Abraão, Jacó, Israel de Deus, né? Do qual viria o Messias, tem lá aquele bando de genealogias lá no livro de Números, um monte. O livro dos Evangelhos também tem esse de Mateus aqui, que apresenta a genealogia de Jesus a partir de Abraão. E lá em Lucas também tem uma genealogia que apresenta a genealogia de Jesus até Adão. Começa com Jesus e vai até chegar em Adão. E o que isso tem a nos ensinar? O homem de Deus diz aqui em 2 lugares, como nós vimos aqui, que o que está escrito para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar, para nos encorajar, para nos dar paciência, para que a gente tenha esperança. Muito bem, meus filhos. Paciência, consolação, esperança. Nós podemos ver isso nessas histórias todas aqui, tantas do Velho Testamento como do Novo Testamento, que Deus cumpre as suas promessas. O que estava escrito lá na genealogia da lei do Velho Testamento foi cumprido em Jesus. Jesus chegou. O Messias prometido lá em Eva, Gênesis 3,15, o descendente da mulher que viria para pisar a cabeça, veio. A promessa a Abraão, o teu descendente, a tua descendência, veio. Aí tem lá aquele bando de nome. Eu não tenho para que saber para que é todo aquele bando de nome, mas alguns nomes lá é necessário a gente saber. Alguns. Tanto que aqui está dito aqui. Aqui não está o nome de todo mundo até chegar a Jesus, não. Está alguns nomes que foi escolhido pela providência do Espírito Santo para constar aqui. E nós vamos falar de alguns deles aqui. Então, olha só. Nós podemos ver que Deus cumpre a sua promessa no seu tempo. Ele é Senhor do tempo. Segundo os seus propósitos, como falamos na pregação de domingo passado, pelo que devemos manter a nossa esperança, paciência, esperança nas suas promessas, enquanto vamos sendo aperfeiçoados pela própria palavra. Como nós vimos aqui, que essa palavra é útil para o ensino, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como podemos ver aqui agora, a genealogia apresentada por Mateus, além de vários pecadores, especialmente as mulheres que ele cita aqui, sequer faziam parte da aliança de Deus, lá com Abraão, Isaac e Jacó. As mulheres não eram do povo de Deus. Então, essa genealogia aqui nos mostra que a linhagem também nos mostra a linhagem real de Jesus a partir de Davi. Todos os reis citados aqui eram da descendência de Davi. As mulheres não, ele cita aqui. As 4 primeiras. Maria era, mas as 4 primeiras não eram, não. Então, mas os reis, sim, são todos da linhagem de Davi. Reis perversos. Nós vamos ver aqui, pelo menos 2, falar pelo menos o nome de 2, que chegaram a queimar os próprios filhos em sacrifício oferecido a deuses estranhos. Reis de Israel, ungidos por Deus, descendentes de Davi, na linhagem de Jesus. Então nós vemos aqui essa descendente de Davi, tanto reis bons como maus, demonstrando a soberania de Deus, que, como falamos domingo passado aqui, é quem ele que institui toda a autoridade, seja ela boa ou má. É Deus, e ele faz isso no cumprimento da sua lei. Ele faz isso segundo os seus propósitos, que são soberanos, até a chegada de Jesus, nesse caso aqui, o Messias prometido desde o princípio. Quem conhece esse Deus não questiona porque ele botou esses reis aqui. Um dia um irmão me ligou. Pastor, eu estou lendo aqui a Bíblia e estou vendo aqui um rei Jeú. Pastor, esse homem matou muita gente. Como é que pode? Esse homem era um rei? Foi. Mas como é que esse homem matou tanta gente e era rei de Israel? Você não disse que está lendo a Bíblia corrida aí?
Tô. Então você já leu mais para trás um pouquinho, que Deus mandou o profeta ungir esse camarada aí, rei, exatamente para matar todo mundo que ele matou. A descendência lá de Acabe, Jezabel, aquele povo lá. Como é que você não viu isso? Ele está matando aí porque Deus o ungiu para isso. Quem conhece Deus sabe quem é Deus. Quem quer um Deus conforme ele quer, não é o Deus da Bíblia. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção a isso. Tudo que Deus fez está no cumprimento da sua lei, por causa da sua soberania, dos seus propósitos que são soberanos até a chegada do Messias. Por isso, como descendente da mulher, segundo os propósitos de Deus, o Messias haveria de descender de tanta gente ruim, como nós temos aqui nessa genealogia deles aqui. Pecadores desqualificados, como vemos aqui nessa sua genealogia. Como já foi dito, pessoas que sequer faziam parte da aliança de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vamos ver as 4 mulheres primeiras. Tamar, ele diz aqui, ó. Judá gerou de Tamar. Quem era Tamar? Mulher do filho de Judá. Mulher de um filho de Judá, o primeiro filho dele. Ele estava fora da terra de Israel, diz lá que ele tinha saído da terra e foi lá para um lugar distante. E lá ele casou com uma mulher lá, Judá mesmo. Então a mulher desse filho dele provavelmente era de lá também, não era do povo de Deus. Muito bem. Então esse filho morreu. Aí o filho era gente ruim, Deus o matou. Aí Judá disse para Tamar, olha, o outro filho disse para o filho, você desposa a mulher do teu irmão para lhe suceder descendência. A lei do levirato era assim naquela época. Então se a mulher ficou viúva do meu irmão e não teve filho, então ela agora vai ter filho comigo e esse filho será da linhagem do meu irmão. Era a lei daquele tempo. Então o segundo filho de Judá desposou a mulher e fez a mesma coisa. Não quis ter filho com ela porque o filho não seria dele. O filho seria do irmão morto. Deus matou o sujeito também. Aí ficou o menor, mas ainda era muito verde. Aí Judá disse, olha minha filha, volte para casa do seu pai, que quando o menino estiver na idade, ele desposará você para suscitar descendência aos irmãos. Só que ele não cumpriu a promessa. O menino ficou grande, ele não deu. Aí a mulher soube que ele estava indo tosquear umas ovelhas no caminho lá. A mulher, Tamar, se vestiu de prostituta, e ele já estava viúvo, o velho Judá, se vestiu de prostituta, ficou no caminho. Quando ele chegou lá que viu a prostituta, ela, ei, seu moço, tá, então vamos fazer sexo. Eu lhe pago um cabrito. Quando eu chegar lá onde eu vou tosquear as ovelhas, ela era uma prostituta, vendia o corpo, eu mando um servo meu trazer um cabrito para você. Tá, mas o que é que o senhor vai deixar aqui de penhor? Ele disse, eu deixo o meu cajado e o meu anel. Isso eram as marcas de um chefe de família naquela ocasião. Quando ele chegou lá, realmente mandou o seu servo trazer o cabrito para a moça. Quando o cara chegou lá, não tinha moça nenhuma, prostituta nenhuma. O cara voltou e não tinha prostituta nenhuma lá, não. A prostituta era conhecida pelas suas roupas. Ele disse, bom, eu cumpri minha promessa. Ela não estava lá, posso fazer mais nada. Alguns meses depois, Tamar apareceu grávida. Pela lei, ela teria que ser morta, apedrejada. Porque ela estava esperando o rapaz para desposá-la, para dar um filho aos irmãos, e me aparece grávida. Como ele não deu o rapaz para ela, esse filho era de quem? Aí ela disse, o pai do meu filho é o dono desse cajado e desse anel. Era o velho Judá. Ele disse, tu estás certa e eu errado. Pronto. Aí ele assumiu o filho que nasceu. Esse filho a gente está vendo aqui, de Tamar, gerou a Pérez e Zerá. Esse Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe. Então repare que essa primeira Tamar não era da aliança de Deus. E Salmão, a segunda, Raabe era uma meretriz. Raabe, a segunda mulher, era uma meretriz. Está aqui no versículo 5, Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Estão lembrados dessa Raabe? Lá em Josué, não era do povo de Deus, e era ainda por cima uma meretriz, pecadores desqualificados. Josué 2:1,
está lá dizendo que a prostituta escondeu os espias lá. Vocês estão lembrados dessa história. Ruth, a terceira mulher citada, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, este de Ruth, gerou a Obed. Estão lembrados da história de Ruth? E, como era o nome da sogra dela? Era Noemi. Que disse, volta para... duas moças que ficaram também viúvas. Ruth e a outra lá, voltem para casa dos pais de vocês. Eu sou viúva, os filhos morreram, então nós somos 3 viúvas, voltem para casa dos pais de vocês. Aí Ruth disse, não te deixarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei. Olhe que confissão de fé. Foi, quando chegaram lá, Noemi providenciou e ela encontrou-se com Boaz, que era o senhor de um campo. Esse Boaz aqui. Aí o Boaz desposou Ruth, só que Ruth era uma moabita. Não era do povo de Deus. E esse povo de Boaz, de Moabe, está lá na lei, Deus dizendo, nenhum moabita entrará na Assembleia de Deus eternamente. Deus mesmo excluiu esse povo. Não entra nenhum. Mas Deus é Senhor, soberano, e sabe seus propósitos, e ele incluiu Ruth. E foi bisavó, sei lá, de Davi. Não é? Então Ruth, o Senhor soberano, cujo tempo é a eternidade, ele sabe o que é esse eternamente. Nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Mas ele é o Senhor da eternidade, então ele sabe o que é que ele faz. Segundo os seus propósitos, que também são eternos, ele incluiu Ruth. Que maravilha de confissão de fé que ela fez. A quarta mulher citada é a que fora mulher de Urias, o Eteu. Então essa mulher provavelmente era eteia também. Batseba, a mãe de Salomão, também devia ser uma eteia, mulher de Urias. Portanto, das 4 mulheres citadas aqui na genealogia de Jesus, nenhuma delas fazia parte da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Quanto aos reis, ele cita aqui, lá no fim cita Maria. Maria era povo da aliança, era da descendência de Davi também. Então os reis, todos da linhagem de Davi, começando com ele mesmo, Davi, que possuiu a mulher de Urias, um soldado seu, leal, fiel, muito mais do que ele, e que ele providenciou a morte de Urias para esconder o seu adultério com a mulher do homem. Davi. 2 Samuel, capítulo 11 e 12, está escrita essa história. Salomão, esse filho de Batseba, o rei mais sábio e tudo, um mulherengo gastador com 1000 mulheres. Está lá escrito que ele gastava demais por causa dessas mulheres. Levou Israel à desgraça. Deus diz que é por tua causa, Salomão. Quando o teu filho assumir, eu vou dividir o reino. E fez isso. E fez isso. Roboão, um tolo arrogante, que ao invés de ouvir os anciãos, foi ouvir a turma dele. Os anciãos foram falar com ele lá e disseram, meu filho, olha, seu pai jogou um peso de imposto muito grande sobre o povo para sustentar as 1000 mulheres dele. Diminui esse imposto e o povo te será servo com alegria. Aí ele foi ouvir os colegas dele lá. Você está conversando, rapaz. Que o teu dedo seja mais grosso do que o lombo do teu pai, aumenta o imposto. Ele fez isso. Dividiu o reino. Dividiu o reino. 10 tribos foram entregues a Jeroboão, que era servo, nem de linhagem de droga nenhuma, era, digamos assim, do rei Davi. Muito bem, mas isso aí é outra história. Mas aconteceu isso. Assumiu o reinado, Deus dividiu o reino como prometera a Salomão. Lá em 1 Reis 11, está escrita essa história, Deus dizendo a Salomão, por tua causa, eu vou dividir o reino. Não faço agora por amor ao meu servo Davi, farei quando teu filho assumir. Pois só Roboão assumir, desgraçou tudo. Mas o culpado foi Salomão, está na Bíblia. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança,
nem os meus estatutos que te mandei. Tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo, esse Jeroboão. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho eu tirarei. Foi só Roboão assumir. O povo foi lá falar com ele, isso que eu disse para vocês há pouco. Olha, teu pai cobrou um imposto muito alto da gente. Diminui isso aí e todos seremos teus servos fiéis. Eu vou aumentar o imposto, rapaz. Conselho dos amigos dele. Então, irmãos, outros reis perversos, citados aqui, eu disse para vocês que ia dizer o nome deles, Acás, o rei Acás, rei perverso, queimou o próprio filho em sacrifício a deuses estranhos. Rei Manassés, perverso, um dos mais perversos de Israel. Versículo 9 e 10, está aqui o nome desses camaradas aqui. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás. Terrível esse Acás. Acás gerou a Ezequias, Ezequias um bom rei. Ezequias, bom rei, gerou a Manassés, uma desgraça, que sacrificou o próprio filho a deuses estranhos lá. Como é que pode pessoas tão más fazerem parte da genealogia de Jesus, da linhagem de Davi? Pois é, irmãos, estas coisas foram escritas para o nosso ensino, como Paulo diz, para nos dar paciência, consolação, esperança, por saber que Deus concede graça até aqueles que parecem, aquelas pessoas que parecem mais improváveis de receber a graça de Deus, como eu e você. Pessoas improváveis de fazerem parte da família de Jesus. Pois é, Deus inclui. Como nós, irmãos, pessoas como nós, Deus inclui. Que a leitura dessa genealogia de Jesus nos mostre, que a gente possa lembrar quem nós éramos. Essas pessoas que a gente está lendo aqui, principalmente os dois reis perversos, eram da linhagem de Davi, faziam parte da promessa de Deus de que viria o Messias e eram esse tipo de gente. Imagine nós. Né? Nós precisamos saber quem nós éramos e em quem Deus nos transformou. Deus nos incluiu na sua família, nos adotou como irmãos de Jesus. Segundo as Escrituras, o Messias viria como descendente da mulher. Gênesis 3,15, eu disse ainda agora. Semente da mulher, virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Viria da descendência de Abraão, já disse também, está escrito lá em Gênesis. Da tua descendência. Viria como um profeta semelhante a Moisés, já falamos aqui, já pregamos um dia desse aqui, está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 15 e 18. Moisés, suscitarei do meio do povo um profeta semelhante a ti. Ele não falará dele mesmo, ele falará de mim, o que eu mandar, a ele ouvirás. Jesus, um profeta que viria do meio do povo, do meio de Moisés, ele veio mesmo do meio do povo, descendente de Davi, nós estamos vendo aqui. Lá em Isaías ele diz que viria do tronco de Jessé. Um rebento que viria do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, para quem não lembra. Isaías capítulo 11. Da casa de Davi, diz que o seu trono seria eterno, estabelecido para sempre. Obviamente ele não estava falando de Salomão, muito menos de Roboão. Ele estava falando de Jesus, que viria da casa de Davi. Então todas essas coisas aconteceram conforme está escrito aqui nas genealogias. Estas coisas aconteceram. Para quê? Para que tenhamos esperança. Paulo não diz, tudo que está escrito foi escrito para que tenhamos esperança. Para que tenhamos esperança. Uma esperança inabalável de que, assim como estas coisas aconteceram, todas as promessas a nosso respeito haverão de se cumprir. Jesus, o Messias que veio, aliás, como deveria vir, nos escolheu como seus discípulos. Ele escolheu lá os seus 12, dizendo: não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que escolhi vocês. Ele veio como haveria de vir, morreu, ressuscitou,
nos escolheu como seus discípulos e nos chama de irmãos. Quando ele ressuscitou, ele apareceu lá a Maria Madalena e outra Maria, que não disse quem era essa outra Maria. Ele disse, ide avisar meus irmãos, ele estava falando dos discípulos dele. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eu os encontrarei, lá eles me verão. Meus irmãos. Lá em João 20, 17, que também fala dessa aparição dele para uma mulher, nesse caso era só Maria Madalena. Ele diz, vai ter com meus irmãos e dize-lhes, eram os seus discípulos. Atenção agora, subo para meu Pai e vosso Pai, subo para meu Deus e vosso Deus. Irmãos, como escreve o escritor aos Hebreus, nós não podemos fazer pouco caso da conversão, de saber quem nós éramos e quem nós somos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Por que pouco se me dá ir para a igreja ou não ir? Está aqui 15 pessoas. Por quê? Cadê os irmãos da igreja? Mas dizem que são crentes. A gente não pode fazer pouco caso disso, meus irmãos. Um crente não pode ser um desigrejado. Nós não podemos fazer pouco caso da comunhão dos santos. Como o salmista diz, quanto aos santos de Deus, são eles o meu prazer. Como é que eu não tenho prazer em estar na igreja, reunido com meus irmãos? Se eu acho que sou da família de Jesus, então eu acho que o meu irmão, que eu digo que é irmão, não é, já que eu não tenho interesse nenhum em estar com ele. Se eu digo que sou um crente, então eu também estou dizendo que os outros não são, não. Eu não tenho interesse nenhum em estar com eles. Como vimos há pouco, já pregamos aqui há muito pouco tempo, falando da oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz, falando dos discípulos, Pai, eles eram teus, e tu me deste eles. Eles eram teus e tu nos deste. E eu transmiti a ele a tua glória. Que glória? Quem tu és? Eu disse a eles, eu ensinei a eles, e eles viram que eu vim de ti. Eles sabem disso agora. Fomos incluídos, meus filhos, na família de Deus, na família de Jesus. Fomos incluídos, adotados por Deus, somos irmãos de Jesus. Por isso que ele disse para a mulher lá, vai avisar meus irmãos que eu estou indo para Galileia, lá eles me verão. Vai avisar meus irmãos que eu logo irei para o meu Pai, que é Pai deles. Meu Deus, que é Deus deles. Nós não podemos fazer pouco caso disso, meus irmãos, porque esses versículos que eu estou citando aqui, Jesus estava se dirigindo aos discípulos dele, aos primeiros. Mas na oração sacerdotal, quando ele diz desses 12, Pai, esses aqui que tu me deste, ele diz lá no versículo 9, Pai, eu não oro pelo mundo todo, não. Eu oro só por estes aqui que tu me deste. Estavam lá os 12. Até Judas estava no meio ainda, se é que ainda estava. E ele disse, lá no versículo 12, ele diz, não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a profecia. Aí ele estava se dirigindo a Judas. No andor da oração, no desenvolvimento da oração, ele sai dizendo, até que ele chega no versículo 20 e diz, Pai, eu não oro só por estes que estão aqui, não. Eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Entramos na genealogia de Jesus, entramos na família de Jesus. Aí eu vou fazer pouco caso disso. Irmãos, quem faz pouco caso do negócio desse não tem a menor noção do que é a salvação, não tem a menor noção de quem ele é, não tem a menor noção de quem Deus é, não tem a menor noção do que é céu ou o que é inferno,
Sabe essa cultura religiosa, papo furado de igreja? Todas têm seus deuses, todas têm suas salvações. Todas. Seja que igreja for. Candomblé, macumba, espiritismo, texto de Maria, o que for. Todas têm a sua reza, a sua tradição, a sua cultura, e todos eles prometem uma salvação. Então pronto. Todos de qualquer religião são iguais. Aqueles que não souberem isso aqui que nós estamos falando. O salvo, ele é irmão de Cristo. Ele faz parte da genealogia desse Cristo, foi incluído. Lá no Apocalipse, Jesus diz isso. O nome deles estará escrito no livro da vida. E não há quem tire, de maneira nenhuma. Eu excluirei. Nós estamos na genealogia de Jesus agora, depois de salvos. No livro da vida. Aí eu faço pouco caso disso. Eu estou pouco interessado nisso. Fomos incluídos na família de Jesus, meus irmãos. Incluídos na família de Deus através do nosso irmão primogênito. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos 8, 29? Quando ele fala do 28, no todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo pastor diz esse versículo aí, todo pastor diz, todo crente diz. Sim, coleguinha, mas ele não diz qual é o propósito. Está no versículo seguinte. Porquanto aos que de antemão predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Para que sejam feitos a semelhança, a imagem e semelhança de Jesus. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso. Eu fui adotado. Eu tenho que ser santificado para me tornar igual a Jesus no dia da glorificação. Aí de que lado eu estou? Porque no Apocalipse, Jesus, na sua carta ao Apocalipse, diz lá no final: continue o imundo na sua imundície. Continue o santo a se santificar. De que lado eu estou? Porque eu faço pouco caso de igreja, de palavra de Deus. Por quê? Porque eu não considero isso como algo extremamente extraordinário, maravilhoso, algo de Deus. Ele me incluiu na sua família, ele me chamou, ele me adotou como irmão de Jesus Cristo. Eu estou no livro da vida, eu estou, essa genealogia aqui eu não estou não, mas na eterna eu estou. Lembram, certa vez alguém disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que ouvem e obedecem à palavra do meu Pai. Ele estava falando dos seus discípulos. São esses aqui, a minha mãe e meus irmãos. Isso está lá em Mateus 12. Como vimos há pouco, irmãos, falei há pouco, a oração sacerdotal, Jesus fala em quem são esses. São esses aqui que tu me deste, que eram teus, e todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Nós precisamos saber disso. E Jesus já havia dito, os discípulos sabiam disso também. Isso que ele disse, todos aqueles que vierem a crer, esses aqui que o Pai me deu, era no capítulo 17 de João, lá no capítulo 6, ele já tinha dito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso ele diz lá no Apocalipse: aquele que vier a mim, estará com o livro, será escrito no livro da vida, o nome será escrito no livro, e de modo nenhum eu o tirarei. Vejam que coisa maravilhosa, irmãos. Aqueles a quem Deus, Romanos 8, 29, predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, justificou, santificou, glorificou. Ele já dá isso tudo no passado. Por quê? Porque Paulo sabe que esses já estão com o nome escrito no livro da vida. Esses já fazem parte da genealogia onde está Jesus, o cabeça, e esses outros todos são o corpo, a igreja. Para quê? Paulo diz: para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos os salvos são irmãos de Jesus, filho de Maria. Esse que o homem dá a genealogia aqui, e termina dizendo: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele é o primogênito dessa nova criação. Nós somos irmãos adotados
fazemos parte da família dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Todos esses irmãos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus têm seus nomes escritos no livro da vida e agora fazem parte da genealogia, como eu disse há pouco, como esses citados aqui que nós lemos. Está lá em Apocalipse, rapidinho aqui, Apocalipse 3:5, nas cartas que ele manda às igrejas, quando ele diz: ao vencedor darei, Apocalipse 3:5, na carta a Sardes, ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, será que a gente sabe o que é isso? Será que a gente tem noção da maravilha que é essa declaração aqui? Então, por que é que eu não me interesso na santificação, que é o estudo diligente da palavra de Deus? Por que é que eu não me interesso na reunião dos santos, dos salvos? Portanto, meus filhos, lendo essa simples genealogia de Jesus, que eu disse no início, você lê, para que serve isso? Genealogia da qual ainda não fazíamos parte, que possamos entender e refletir nas implicações que há na maravilha de ter o nome incluído nela, apesar de sermos pecadores, que nem essas pessoas que estão aqui citadas, as mulheres que sequer faziam parte da aliança, Acais e Manassés, terríveis. Pois é, nós não somos melhores do que nenhum deles, mas temos nosso livro inscrito no livro que nem eles tiveram. Que possamos entender e refletir isso. Nós não fazíamos parte da aliança com Abraão, mas Paulo explica lá em Gálatas que nós agora fomos incluídos na aliança de Abraão, a mesma coisa que está dito aqui. Fomos adotados em Cristo Jesus e passamos a fazer parte da sua família. Por isso, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, que possamos nos esforçar para honrar o seu nome enquanto seus filhos, vivendo em santidade crescente para honrar o seu nome com obediência, até que nos tornamos semelhantes à imagem de Cristo, como Paulo diz lá em Romanos 8:29, que ele é o nosso irmão primogênito. Nós fazemos parte da sua família. E tudo isso acontece para louvor da glória de Deus. Amém.